Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal N Economista. Minha gente, vamos para o primeiro panorama econômico do ano, certinho? Aqui eu vou falar com vocês a respeito das quais são as tendências para a economia dos Estados Unidos após a aplicação das tarifas. E assim, minha gente, eu vou iniciar falando o seguinte: das duas, uma, ou é os agentes de mercado ou o Donald Trump estão totalmente equivocados. Das duas, uma. Minha gente, quais são as perspectivas para a economia chinesa após a aplicação das tarifas pelos Estados Unidos? Digamos assim, minha gente, que a China, digamos que estão meio caminho andado adiante. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Como é que vai ficar as tendências, as perspectivas, o futuro para a economia europeia antes e após a aplicação das tarifas pelos Estados Unidos? Minha gente, digamos que a Europa aí vai passar por um desafio em que vai ter que substituir um modelo anterior por um modelo totalmente novo mais adiante. Mas a gente vai ver isso aí tudo ao longo do vídeo. Chega de blá 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 e vamos direto ao que te interessa. Minha gente, vamos lá. Como é que vai ficar a economia norte-americana? Bom, para explicar isso, vamos ver como é que estava antes, certinho? Mercado de trabalho, depois em seguida temos a atividade econômica, certinho? A pergunta é, qual é o diagnóstico para tudo isso? Bom, diagnóstico, minha gente, é bem positivo. Por quê? Tanto o mercado de trabalho quanto a atividade econômica, os dois estavam bem aquecidos, perfeito? No caso dos juros e a inflação, minha gente, a inflação já estava voltando para níveis mais civilizados, certinho? Ali em torno da meta estipulada por ele, certinho? E os juros em seguida também estavam em tese de começar a redução mais adiante, certo? Só que esse aqui, minha gente, é passado. E o futuro, minha gente? Boa pergunta, minha gente, boa pergunta. Por quê? Tanto empresas quanto o consumidor irão sofrer mais adiante, porque no caso da empresa vai sofrer com aumento de custo, certo? E no caso do consumidor americano vai sofrer em dois viés. No viés da perda do poder de compra e também uma possível aí, demissão no mercado de trabalho que já começou, perfeito? Algumas empresas já começaram a fazer demissões. Um exemplo disso foi a Volvo, perfeito? Vamos lá. Aí muita gente vai falar assim, Enio, mas o Donald Trump falou que vai fazer redução de impostos. Perfeitamente, vai fazer essa redução de impostos. Só que tem um pequeno probleminha. O que ele vai mexer, minha gente, é somente em um pilar dos custos, certo? No caso do imposto. Só que tem diversos outros custos, certinho? Outra questão também, vai ter também o risco, o risco comercial. Entender, minha gente? Minha gente, como é que está a economia chinesa? Digamos assim, minha gente, o futuro dela está meio que telegrafado ali, tá meio que desenhado como é que poderia ser o futuro da China. Antes disso, como é que estava anteriormente? Bom, anteriormente, minha gente, o governo chinês estava entregando resultado, certo? O único país do mundo que não tem problemas com inflação. Bom, diante disso, o que resta ao governo chinês? Fomentou o consumo, alimentou o consumo, certo? E fazendo isso através de disponibilidade de crédito na economia, certo? No caso do mercado de trabalho, gente, digamos que eles não têm pleno emprego, mas não estão muito longe disso, perfeito? Então, digamos aí que o quadro está bem interessante. E agora, minha gente, o futuro? O futuro, minha gente, está mais ou menos aí desenhado. Vamos entender por quê. Embora o mercado norte-americano esteja praticamente fechado, o que resta a eles? Abrir novas fronteiras, abrir novos mercados, certo? Fazer novos acordos comerciais, como por exemplo aí o que está desenhado mais adiante, que é um mercado aí, uma parceria com a Europa, certo? Que somado com um incentivo ao consumo dado pelo governo através de crédito, minha gente, digamos que a economia chinesa aí à frente está sim, respondendo a pergunta, está meio que desenhada, certo? É claro que a gente não pode esperar de uma China aí crescendo de 2 dígitos, mas com certeza, minha gente, um crescimento aí acima de 4%, pouco mais que isso aí, a gente poderia ver isso mais adiante, perfeito? Como é que estava a economia da Europa, minha gente? E como é que ela pode ficar depois? Digamos que depois, minha gente, ela tem um desafio que a gente vai ver mais adiante. Como é que estava antes? A atividade econômica da Europa, minha gente, ela meio que deu uma ressurgida das cinzas, certo? Resultado do quê? Dos juros altos, certo? Que foi feito para trazer inflação e que está acontecendo, ela está voltando aí para a meta da Europa, certo? Tomando isso, minha gente, anteriormente ela estava ali meio que a passo de tartarugas para
conseguir novos acordos comerciais. Certeza deles mesmo, certo, minha gente? Só que agora, minha gente, que vai ser uma mudada. Vai ter uma mudada completamente do quadro da Europa mais adiante. Digamos que mais adiante, minha gente, ela vai ter um futuro muito desafiador, certo? Se por um lado a inflação está voltando a padrões, ali cerca de 2%, um pouquinho mais que isso, minha gente, os juros também estão cortando, certo? Só que tem outro detalhe, minha gente. Tem também, a Europa também está passando por um risco, por risco comercial e geopolítico. No caso do risco comercial, devido a desse tarifaço do Donald Trump, certo? Somado ao outro risco, minha gente, o risco geopolítico, como por exemplo, ali, a guerra com a Ucrânia, ali vizinha dela, certo? Então, perigo à frente. Agora, minha gente, ela deu uma acelerada devido a essas tarifas do Trump, ela deu uma acelerada com relação ao quê? Aos acordos comerciais. Ela está fechando um com a China, ela está próxima de fechar um com a China e outro que também já está próximo de fechar com o Mercosul. Então, ela deu uma acelerada aí em acordos comerciais. E aí, minha gente, agora que vai dar uma mudança profundamente, que vai ser um desafio. Por quê? Ela vai ter que começar a gastar muito gasto público. Por quê, minha gente? Ela vai ter que investir, como por exemplo, em defesa, coisa totalmente impensado em anos anteriores, certo? Que ela tinha ali a proteção do guarda-chuva norte-americano, certo? Então, diante disso, minha gente, a gente pode ver uma Europa aí crescendo, certo? Só que não muito forte, ali mais ou menos em torno de 0,8 até mesmo 1%, certo? Os principais pontos. Se você tiver alguma dúvida, gente, entre em contato comigo nos comentários, sem imenso prazer em te responder. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!